Sou calorento. Eu esqueci minha garrafinha. Bom, aí você sai por lá, que a gente vai conversar? Então a câmera é lá, né? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você está assistindo a gente. Eu sou o Thiago Rosado. Aqui do meu lado está a professora Clarissa Varenga. Daqui a pouco ela se apresenta. Eu sou mestrando aqui do Promestre, na Faculdade de Educação. E trabalho também no programa de extensão Pensar a Educação, Pensar o Brasil, aqui também da Faculdade de Educação. E aqui é o Cine Debate, que está dentro da programação do segundo encontro de pesquisa, né, aqui da FAI. A gente vai falar sobre o filme Reverberações Freirianas. A gente vai ter uma conversa também. Aqui está na plateia com a gente Dani, Clara. E a gente está, então, fazendo aqui essa live, mas que também serve depois de memória para a gente ver, né, nos registros, aí, falar sobre o filme e escutar. Por questões técnicas, a gente não vai exibir o filme agora, nesse exato momento, na sua tela. Para isso, eu peço que você vá no primeiro comentário que vai estar fixado nesse vídeo, aqui no canal do YouTube da FAI, e você acesse o primeiro link que tiver lá, que vai ser o filme Reverberações Freirianas. A gente vai agora conversar sobre esse filme, falar um pouco. A gente acabou de assistir ele aqui na sala, né, juntos, e a gente vai falar sobre ele. Mas para que você entenda a conversa, e mais do que isso, né, esteja mais inteirado, mais dentro dela, eu peço que você vá lá agora, então, dê pause nesse vídeo aqui, assista, então, o filme, tem 15 minutos apenas, e depois você volta, então a gente vai continuar a conversa, tá bom? Vou dar um tempo para você ir lá dar um pause. Então temos eu aqui, Thiago Rosado, que sou um dos diretores do filme. Eu também a Letícia Pires, que é uma egressa aqui da Faculdade de Ciência, Filosofia e Ciências Humanas, a Fafiche. Ela fez antropologia. E hoje ela faz jornalismo lá na UFRJ. Ela também dirigiu o filme comigo, é uma amiga que já fez outros trabalhos. Tem também a Estela Costa e a Bárbara Meyer, que montaram o filme também com a gente, nós quatro. E, bom, é um filme que se chama Reverberações Freirianas, porque ele foi feito em comemoração dos 100 anos de Paulo Freire, e a gente queria, nós, equipe, que não éramos especialistas em Paulo Freire, mas a gente queria fazer um filme que fosse... Que sintetizasse um pouco esse nosso encontro com Freire, essas reverberações de Freire através das leituras, de encontro com pesquisadores, de assistir o próprio Freire falar. E então, a partir disso, a gente traduziu esses pensamentos, essas reverberações em um filme, que é esse que vocês assistiram aí agora. Bom, Clarice, eu chamo você então para você se apresentar para quem está assistindo a gente. E a Clara está aqui também. Clara, eu peço que você, se você quiser falar, comentar, que você pegue o microfone também e fale, ainda que você não queira aparecer, mas que quando você for falar, você fale no microfone também, tá bom? Então é isso, Clarice, chamo para a conversa, obrigado por estar aqui. A Clarice também é minha orientadora do mestrado, foi minha orientadora no TCC, né, na graduação, uma queridíssima, e obrigado, Clarice, por estar aqui, viu? Tinha já um tempo que eu queria que você assistisse o filme e que você falasse dele, então eu estou também empolgado para te ouvir. Eu queria começar agradecendo, né, a possibilidade da gente ver junto esse filme que eu já vi há um tempo, né, e que também a gente estava aguardando uma oportunidade para poder conversar mais, né, sobre esse trabalho do Thiago Rosado e dentro no âmbito aí do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E, enfim, eu vou fazer alguns comentários aqui, Thiago, mas acho que a ocasião é mais para a gente te escutar, né? E queria, talvez, assim, um primeiro ponto que eu acho que é bacana da gente escutar, como que foi a pesquisa por essas imagens, né? Porque é um filme de arquivo, então como esse arquivo foi criado, né? Como você fez essa pesquisa, como você levantou esse material, talvez fosse o caso de você falar um pouco sobre esse processo. Imagino que tenha sido um processo bastante rico,
né, porque são imagens vindas de acervos muito diferentes e que articulam, né, temas e momentos históricos também distintos, né? Então, queria talvez primeiro te pedir para você falar um pouco sobre isso, sobre a pesquisa nos arquivos, como que foi, como que você recolheu esse material, né? O que motivou essa busca e talvez depois você falar para a gente como que foi montar esse material, né? Porque eu acho que tem um primeiro passo aí, que é a criação desse arquivo, né? E tem um segundo momento, que é exatamente colocar uma imagem do lado da outra, né? E ver como que essas imagens elas conversam, seja do ponto de vista da aproximação ou do distanciamento, né? Então, acho que para a gente começar a conversa, a gente tentar falar sobre esses dois momentos aí do processo, né? A recolha das imagens, a criação do arquivo e depois o processo de montagem. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Clarice. Bom, o filme, como eu disse, nasceu no ano passado, 2021, que foi o centenário de Paulo Freire. A gente estava na pandemia ainda, né? Estava tendo a Omicron, que foi um segundo pico assim, grave da pandemia. E foi mais ou menos março, a gente começou a fazer esse projeto, que era para ser entregue, o filme, dia 19 de setembro de 2021, que é o aniversário de Paulo Freire, de 100 anos. Só que aí foi entregue no aniversário de 101 anos dele, porque a gente não conseguiu entregar a tempo. Eu acho que eu subestimei um pouco esse trabalho com as imagens, assim, sabe? Eu subestimei o trabalhão que era justamente entrar em contato com esses arquivos, né? Eu achei que seria mais fácil e estava tudo online, era a cabeça toda bagunçada também. A gente fez um processo de reunião semanal com a equipe de 10 pessoas. Começou com 12 pessoas e no fim, assim, o núcleo de montagem foram 4 pessoas. A gente, então, teve um processo criativo assim, de começar a ter contato com Paulo Freire, porque não éramos nenhum de nós especialistas, pesquisadores em Paulo Freire. A gente só ouvia falar desse grande pensador, filósofo, né, educador, e que é muito caro ao campo da educação, mas também da filosofia, da política, né? E aí a gente chamou o professor Leôncio, aqui da FAI, a Lucinha, Fernanda Ananda, vários pesquisadores de Paulo Freire, para poder conversar com a gente a partir das perspectivas deles, assim. E chamamos também o Isaac Pipano e a Sabrina Tenório, que são pessoas do cinema. A Sabrina faz uma pesquisa do cinema de arquivo, que é esse tipo de filme que a gente acabou de ver, que vocês acabaram de ver, que pega arquivos pré-existentes, que não necessariamente nasceram para ser filme, mas que organizados, né, no processo, na montagem, se tornam um filme. E o Isaac tem um filme junto com o César, que é a Educação, né, Clarice? Você sabe muito bem dele, já tem no Vimeo, aí, se você quiser ver, é Isaac Pipano, César Migliorin, e chama Educação. E tem artigo também sobre, que é um filme também de arquivo, e quando a gente teve um contato com o Isaac, Clarice, ele disse assim que fez em 6 semanas o filme. E que fez assim, foi muito fácil, a gente pegou aqui e tal, e aí em 6 semanas tinha um filme, o César viu o corte e tal, e eu falei, pô, legal, né? Aí a gente tinha ainda uns 4 meses para frente, me animou. E depois a Sabrina veio também, nos ajudou nessa pesquisa, assim. Aí a gente teve contato com um filme que foi o Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que é do Marcelo Mazagão, eu acho, né? Marcelo Mazagão, que é um filme também no cinema de arquivo, é um filme de arquivo, e nesse filme especificamente tem uns verbetes, assim, não tem voz off, igual o Reverberações Freirianas também não tem voz off, a gente não quis colocar, a gente achou que a força das imagens já era suficiente para esse filme. E no filme do Marcelo, o Nós que Aqui Estamos Por Vós Esperamos, você também pode achar no YouTube, tem alguns verbetes ao longo do filme para orientar a gente assim, que está assistindo. Então a gente utilizou desses verbetes, não dos verbetes dele, mas dessa estrutura de verbetes, para poder
então, fazer alguns verbetes sobre Paulo Freire, a partir do nosso processo criativo. Então, a gente, depois de uns 8 meses, voltamos os nossos registros, tivemos uma reunião que a gente voltou, fizemos um apanhado de verbetes, assim, e a gente selecionou, acho que 31 verbetes desse processo, que iria, então, nos orientar para a busca das imagens. Então, eu contei isso tudo para falar que esses verbetes nos orientaram para a busca dessas imagens. Assim. E aí, nesses verbetes, tinham aspas de Paulo Freire, mas também aspas do Leôncio, aspas de pessoas que falaram alguma coisa, tinha apenas uma palavra, ou alguma expressão assim que nasceu do processo, um processo que a gente assistiu vários filmes, algumas imagens, e a gente começou então essa busca. Uma coisa cara para a gente, importante, era que essas imagens, elas deveriam ser, esse foi um certo protocolo, um dispositivo, alguma coisa nesse sentido, de que só poderia ser imagens que a gente achasse por aí. E o Isaac Pipano fala aí, né, as imagens que estão aí. Ou seja, as imagens que estão aí palpáveis, acessíveis a nós. Por isso que tem muitas imagens do YouTube ali, que num clique, num Google, você acha facilmente. Então, esse era um primeiro protocolo nosso, somente imagens que estavam públicas. Você vai ver filme que vai ter filme de arquivo de caseiro, né, arquivo de família e tudo, mas esse a gente queria imagem pública, porque a gente queria justamente entender essas reverberações através das imagens, da TV, dos filmes, etc. e tal, que estão públicas, que criam um imaginário, que criam algum imaginário a partir dessas próprias produções das imagens. Então, esse foi um primeiro protocolo. E aí, cada um foi buscando imagens, e aí, durante uma semana, a gente buscava, e na quinta-feira a gente se reunia, e assistia um pouco as imagens, conversava, buscava de novo, assistia de novo as imagens, até a gente chegar mais ou menos em 400 imagens, Clarice, assim, 400 vídeos, né? 400 vídeos, entre reportagens, entre trechos de filme, propagandas institucionais. E a maioria das imagens são do YouTube, várias delas do Arquivo Nacional, do canal do Arquivo Nacional, que digitalizou vários vídeos. Tem algumas do Arquivo Público Mineiro. Enfim, no fim do filme aí tem todos os créditos das imagens. E a gente então criou esse arquivo de 400 vídeos, todos classificados por verbetes. A gente tinha uma sistematização assim, bem interessante e tal. E a gente então começou a debruçar sobre essas imagens, assim, a debruçar sobre o que tinha de freiriano nessa montagem, né, nesse filme, assim, o que a gente poderia apresentar que fosse freiriano. E tinha um desafio que a gente tinha nosso, que era a gente não queria nenhuma imagem de Paulo Freire, nenhuma, assim, a gente queria fazer uma montagem que não falasse de Paulo Freire, nem nada de Paulo Freire, mas que ainda assim tivesse as ideias ali, porque a gente não queria uma coisa didática, não queria didatizar o filme, porque eu acho que, inclusive, a própria pedagogia do Freire não faz isso. Então, a gente queria algo assim. Só que aí a entrevista dele para o Fantástico, que é uma entrevista maravilhosa, que eu acho que é a última entrevista que ele dá, que acho que era no Fantástico na época, uma entrevista famosa, essa está disponível no YouTube. Tudo está disponível no YouTube. Essa especificamente está disponível naquele Instituto Paulo Freire. Não tem um instituto que chama Instituto Paulo Freire. Está lá, tudo lá. Está aí sem legenda, com legenda, em inglês. Tal. E aí essa entrevista dele pegou a gente em cheio. Assim, a gente falou, cara, vamos colocar só ela. E a gente colocou essa fala dele, que abre o filme, que fala sobre inacabamento, mas que a gente achou também que era uma fala que poderia orientar a pessoa a assistir o restante das imagens, e que também é uma fala que poderia estar no final, né? Ela poderia estar no meio, assim, é uma fala que ela perpassa todo o filme, assim, mas a gente colocou ela no início. Então, com esses 400 vídeos, a gente foi debruçar sobre o que seria, então, esses pensamentos, né, a partir da gente, né, e era uma equipe jovem. E a gente brincava que é o seguinte, tem um lado do Paulo Freire, que é o lado amor, né, o lado boniteza, né, a prática libertadora, etc. Mas tem um lado do Paulo Freire que é o indignado, né, que é o lado, inclusive tem um livro, né, Pedagogia da Indignação, que é o Paulo Freire, assim, pistola mesmo, assim, né, tipo assim, tinha acontecido o assassinato do índio Galdino, né, em Brasília, então escreve as cartas, né, e já próximo da morte dele já, assim. Então, eu acho que tem muito desse Paulo Freire indignado no filme também, e um pouco
essas imagens que a gente percebeu que são imagens que precisam ser superadas ainda. Você tem 80 anos aí de imagens do Brasil que poderiam ser facilmente da semana passada, assim. Isso acho que a gente é grave, assim, e acho que é o que Paulo Freire também lutou a vida inteira para quebrar essa lógica bancária, lógica opressora, né? E aí a gente, enfim, fez a montagem, 4 pessoas, e aí foi o momento do filme que reunimos presencialmente. Aí já estava mais tranquilo a pandemia, tínhamos vacina, e a gente decidiu então fazer um encontro lá na minha casa. E foi a primeira vez que a equipe se encontrou presencialmente, foi uma super emoção, assim, e a gente assistiu as imagens, e deu outra também camada para o filme. E aí nasceu esse filme aí. É um filme que tem 15 minutos, mas que as imagens passam de 4 horas, né, se juntar todas elas. E fazer um filme também fazer um filme é também falar sobre as imagens que não entraram nele, né? E que vão dizer alguma coisa, assim. Mas a gente pode, enfim, conversar. Eu acho que eu já falei muito, mas acho que a gente pode falar mais disso, assim. Mas é um pouco isso, sabe, Clarice? Eu passo para você também. É estranho ter um microfone só, que aí eu tenho que dar para ela, né? Depois também, né, Daniele e Clara, se quiserem colocar alguma questão para o Tiago, né? Eu talvez assim, Tiago, essa fala do Paulo Freire é incrível, né? Essa fala que vocês selecionaram assim na abertura do filme. E é uma fala que fala sobre a educação como processo, né? Educação como busca e o ser humano, né? O sujeito como algo sempre inacabado. Daí a necessidade da educação não como um objetivo, né, a ser alcançado, e sim como um processo mesmo. E aí, eu acho que isso tem muito a ver também com o cinema, né? É uma fala que tem muito a ver com o cinema de arquivo e com o cinema como busca, o cinema como processo, né? E então, talvez assim seria interessante se você pudesse comentar um pouco isso, né? A questão super legal, né? Entender como que vocês fizeram o filme. Eu acho que tem por detrás desses 15 minutos tem um processo de pesquisa, né? Muito grande que eu acho que às vezes quando a gente pensa num filme a gente nunca lembra o tanto de pesquisa que tem por detrás de um filme, né? Como que é um processo de pesquisa muito intenso sempre e é uma pesquisa que é uma pesquisa diferente, né? Porque ela envolve o acesso à bibliografia, leituras, né? Entrevistas, escuta de pessoas, né? Que você falou que vocês escutaram vários estudiosos do Paulo Freire, pesquisadores e tal, mas tem também algo que vem com as imagens, né? Assim, que talvez seja uma resposta que as imagens dão a essa pergunta, né, que a pesquisa faz, né, em torno do processo e da educação como processo e do cinema como processo, né? Então, assim, talvez se você pudesse falar um pouco, né, sobre isso, né? Sobre essa relação entre o cinema e a educação, sobre cinema como processo e educação como processo, e sobre como que essas imagens respondem a isso. Tá? Pergunta ótima, que dá um mestrado, que inclusive eu estou fazendo, né? Talvez para responder essa pergunta. Eu acho assim que tem uma coisa bonita demais no cinema e nesse filme, na pesquisa, que é justamente a abertura, e você tem falado muito isso, né, nas aulas, nas orientações, dessa abertura da imagem, né, da abertura é uma imagem aberta, assim, para várias leituras. E tem uma coisa cara também para mim, a partir de uma leitura do Richard Sennett, que é um sociólogo norte-americano, que ele fala um pouco assim dos processos de trabalho, mas o que ele quer dizer assim é sobre a importância dos códigos abertos, assim, sabe, dos trabalhos que pressupõem um código aberto, ou seja, que você possa ir lá, você possa conhecer o trabalho e a partir dele fazer outra coisa, né?
tem vários filósofos, escritores que têm uma escrita super dura e difícil, que inclusive são difíceis porque a pessoa não compartilhou modos de escrita e não compartilhou como que o pensamento, assim, na escrita mesmo, ou na oralidade, ele se dava. E por isso que é tão difícil mastigar esses autores. E eu acho que Freire, eu estava hoje mais cedo num grupo de trabalho sobre corpo e diversidade e sexualidade, na verdade, corpo e sexualidade, a partir de Paulo Freire, e tinha uma coisa muito interessante lá, que tinha um diálogo muito grande com Bell Hooks, e com vários outros autores, e aí foi falado uma coisa que é o seguinte: Freire não deu conta de falar sobre racismo, necessariamente, de LGBTQI, né, todas as opressões LGBTQIA+, sobre gênero, necessariamente. Ele não necessariamente falou sobre isso dessa forma que a gente faz hoje, mas a obra dele é aberta para isso, sabe? Então, quando ele fala do oprimido, ele também fala sobre isso e abre para que depois a Bell Hooks venha e faça também. Então, acho que o processo de educação e o processo essa busca do inacabamento, então não teria como Freire ser lido diferente, porque era isso a pedagogia dele, era esse pensamento dele, essa busca do inacabamento, porque ele se sabia inacabado, como ele mesmo disse. E quando a gente se sabe inacabado, então vai nesse processo de busca. É isso que a gente faz nas terapias, na mesa de boteco, é isso que a gente faz pensando sozinho, mas é isso que a gente faz também na educação, assim. E acho que o filme, então, ele apresenta uma... Eu tinha muita preocupação, Clarice, eu sou ansioso, de fazer um filme que... o Leôncio também, depois a gente teve uma conversa séria, depois que o Leôncio assistiu, o professor Leôncio da FAI, que ele falou assim: Thiago, esse filme ele tem que ser mediado, assim, ele tem que ter uma conversa depois, porque é um filme duro, um filme difícil de digerir, né? É um filme tal, assim, e eu falei isso com ele já, e eu discordo um pouco dele, assim, que eu acho ótimo que tenha um debate depois, mas não necessariamente que tenha que ter a todo momento, porque eu acho que as imagens, a gente propôs isso, que as imagens fossem abertas a leituras, né? Então teve a gente colocou ele no YouTube, ele está disponível, e aí teve uma professora lá da Unicamp que mandou um e-mail para a gente falando assim que o filme... Que era um absurdo a gente ter colocado o Bolsonaro para associar ele com Freire, e essas imagens bárbaras e tudo mais, assim. E eu acho ótimo que ela fale isso, eu acho ótimo que ela tenha essa leitura, porque para elaborar isso, para não gostar, você pode não gostar desse filme, mas para não gostar, você tem que elaborar porque você não gostou, você tem que elaborar porque não gostou, e está tudo certo não gostar. E é inacabado, e eu acho fantástico, e eu só fui dar conta disso depois, que ele vai falar do inacabamento, da ética antes do inacabamento, e o que a gente vê depois são basicamente vários inacabamentos, vários vídeos inacabados, assim, né? São trechos de vídeos inacabados que tem um contexto específico, mas que também está ali no filme. Enfim, então eu acho que esse processo, o cinema como processo, o cinema como essa abertura, eu acho que é fantástico, assim, porque traz essa potência de leitura, de entendimento. Eu acho que esse filme ele não subestima o espectador, sabe? Assim, eu acho que é um filme que ele pelo contrário, ele olha para o espectador e fala: olha, é isso. Esse filme aqui é para você, porque a gente com todo o nosso repertório, com qualquer repertório de qualquer pessoa, se pode falar sobre qualquer coisa. E era isso Paulo Freire também, pegava a vivência da pessoa, né, o movimento de educação popular, pegava a vivência, o tema gerador, e a partir disso ele ensinava, educava. Então eu acho que esse filme tem um pouco disso, assim. Eu me orgulho muito de ter feito esse filme junto com a Letícia, que também é diretora e que tem um papel fundamental. E, enfim, não sei se eu respondi, eu sempre não sei se eu respondi as perguntas, mas eu acho que é nesse lugar que está, sabe? E a gente, inclusive, durante falando sobre os códigos abertos, durante o processo do filme, a gente fez um podcast que foi o seguinte: um podcast que a gente abriu uma live logo depois do encontro da equipe. Então, acontecia a equipe, a gente abriu uma live sem divulgar, sem nada, e ia falar sobre o que aconteceu naquele encontro. Muito na chuva de ideias, a gente estava, às vezes, triste porque o encontro foi legal, às vezes estava empolgado porque a gente fez uma pequena montagem. E tem lá 17 episódios também no canal do Pensar Educação, Pensar Brasil.
que vai também mostrar um rastro desse processo a partir da equipe ali, que logo em seguida do encontro vai falar sobre o filme. Eu acho que isso também dá uma abertura também a mais para as imagens, para o processo. E o que eu acho importante, só para finalizar, é que eu acho que o processo está no filme. Assim, eu acho que alguma coisa do processo está no filme. Eu acho que não tem como ver esse filme, e eu acho que, inclusive, é um filme feito em 15 minutos para caber dentro de uma aula, né, dentro de uma hora aula. Ele foi pensado politicamente para isso, para que a professora pegue o filme, que ela fale 5 minutos ali com os alunos sobre o filme, que vá lá para a sala de exibição e que depois ela volte e ainda tenha tempo de conversar sobre o filme. Então, e claro, depois outras aulas também. Então é um filme feito para caber dentro de uma sala, dentro de uma aula. E o Péricles chegou aí, Péricles, fica à vontade, querido. Boa tarde, senta aí, fica à vontade. Então é um filme que ao vê-lo você consegue imaginar a montagem dele, consegue pensar outras imagens que poderiam estar ali. Você pode não gostar de alguma imagem ali, retirar ela dali, mas então ele te provoca também a você montar o seu filme nele, além de você imaginar com o seu repertório, mas de montar mesmo. Então é um filme que a montagem ela está explícita e crua, eu acho, assim, né, no filme. Por isso que a gente não queria voz off. A gente queria as imagens que ela dissessem, assim. É isso. Estou cansado de falar, mas eu estou adorando falar, sabia? Queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Vem cá, fale no microfone. É porque no YouTube só com o microfone que dá pra falar. Vou deixar minha voz off. Eu queria comentar, parabenizar primeiro, né? Acho que está trabalho super potente e que fiquei pensando assim, a partir disso que você falou, como que o título ele é encaixado, assim, ele é muito adequado, muito pertinente para a proposta, né? Porque ele é duro mesmo, né? Depois que você falou, ainda está reverberando aqui em mim. Eu imagino que em todo mundo que assista, assim, eu acho que eu ainda vou demorar alguns dias para digerir, né, essa coisa da reverberação mesmo, assim. E aí, pensando nesse contexto, né, estamos em 18 de outubro de 2022, há poucos dias de uma eleição presidencial, num contexto que a educação está super questionada, super descredibilizada até, né? A gente ouviu há pouco que esse Paulo Freire de vocês já está passado, né? A gente ouviu essa frase em rede nacional. E aí você traz aqui, foi um presente para essa tarde, assim, esse filme, um pouco para a gente... Porque eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de reafirmar a força do processo do Paulo Freire na nossa educação e na nossa prática docente, né, e eu falo isso como professora formadora de outros professores e professoras, eu me arrepio, assim, me esquenta o coração, me dá um frio na barriga, porque eu acho que é isso, assim, de dizer que esse Paulo Freire nosso, e ele é nosso mesmo, ele tem muita força e ele faz muito sentido para a nossa prática, sabe? Então, assistir esse filme me deu mais força. E a gente está cansado, sabe? A gente está desgastado, a gente está num tempo exausto, né? Estamos exaustos. Né, assim, a gente trabalha tanto nas universidades e nas escolas, quem vem de chão de escola, né, assim, a gente encontra com os nossos colegas no corredor da universidade, está todo mundo assim, e aí, tudo bem? Tudo bem? Nossa, eu estou muito cansada. Então, assim, essa é uma prática, mas todo mundo comprometido. A gente encontra com a pessoa aqui 7 da manhã e continua, depois encontra 2 da tarde, depois 10 horas da noite, 11 da noite, saindo daqui. Sabe, assim, isso tem se repetido na nossa prática, né? Assim, às vezes a gente passa os 3 turnos na universidade. Então, assim, de que maneira, eu fico pensando, né, assim, voltando aqui para o filme, é que essa reverberação freiriana, ela precisa
está ainda mais presente, está mais consciente, né? Assim, um pouco porque ela dá força para a gente nesse momento de cansaço e nesse momento em que isso tudo está sendo questionado, né? Assim, isso não devia ser, isso é falta de respeito dizer que o nosso Paulo Freire já passou, porque ele não passou, ele está reverberando e ainda vai reverberar pelo mundo inteiro, né? Então, assim, pensando nesse seu desejo de que professoras e professores levem o seu filme, né, o filme de vocês, para a sala de aula, para as salas de aula, e tem esse tempo de diálogo, porque essa reverberação ela suscita muitos conceitos próprios do processo e da teoria e da prática freiriana. Né? Então, assim, queria também te ouvir um pouquinho mais. Eu sei que você também falou um tanto, mas é porque dá vontade de reverberar mais, assim. E, né, que conceitos são esses? A gente precisa ler mais Paulo Freire, a gente precisa estudar ainda mais Paulo Freire. Paulo Freire precisa estar ainda mais presente na nossa vida e na nossa prática docente, nas nossas escolas e nas nossas universidades, né? Então, como a gente também está reverberando esse encontro hoje para a internet, para a rede mundial de computadores, acho que é uma oportunidade de reafirmar, né, assim, não só pelas imagens, mas agora também pelas palavras e pelas imagens de vocês, sobre esses conceitos que precisam ser mesmo digeridos, reverberados, repetidos e confirmados e reiterados ainda por muitos e muitos e muitos e muitos tempos. Obrigado. Inclusive, você está com um bottom, né? Um broche, né? Que está escrito Esperançar, de vermelho. Não sei por que está vermelho, mas... bom, obrigado. Eu acho que, assim, a obra de Paulo Freire é vasta, né? Vasta, muito vasta. Definitivamente não dou conta de falar dos conceitos de Paulo Freire aqui, né? Mas eu acho que Paulo Freire é perseguido porque, assim, tem uma... eu me sinto até intimidade de falar, que tem vários professores aqui da FAI, né, e tudo, mas assim, é porque eu acho que tem uma coisa de Paulo Freire muito forte, que é a emancipação, sabe, do sujeito, e tem uma coisa assim que não tem como você... É isso, Paulo Freire ele propõe que o sujeito ele seja sujeito, né, que o travesti, que a travesti, que a pessoa trans, que a pessoa gay, que o negro, que o periférico, que a pessoa do campo, que todas essas pessoas que sofrem mazelas, que são marginalizadas, que elas sejam sujeitos de si, né, sujeitos do próprio mundo, que elas inventem o próprio mundo. E isso é completamente, né, enfim, é inconciliável com o capitalismo, é inconciliável com o neoliberalismo, é inconciliável com o obscurantismo, é com todas essas porcarias que a gente vive, assim, é inconciliável com a elite, né, com as pessoas ricas, com a violência e tudo isso, assim. Então acho que tem uma perseguição nesse lugar mesmo, assim, político, né, de que abala as estruturas, né. E assim, a gente fala de Paulo Freire, mas depois vem Bell Hooks, vem, sabe, assim, tem o Darcy Ribeiro, tem aqui nessa própria faculdade tem vários professores que já se foram e vários que estão aqui dando aula ainda, que são referência, assim, nesse lugar também. Então eu acho que o filme, ele é uma preocupação nossa em algum momento do processo era a gente está no Pensar Educação, Pensar o Brasil, que é um programa de extensão, a gente queria fazer um filme para comemorar os 100 anos de Paulo Freire. Tinha uma preocupação nossa que era assim, caramba, e eu acho que nisso o Leôncio também, né, o professor Leôncio, nessa conversa que a gente teve, ele trouxe também, e eu fiquei um pouco abalado, que era... cara, é um filme que se chama Reverberações Freirianas, mas não está posto de forma explícita, assim, olha, educação como prática libertadora, né? Não está dado assim dessa forma didática, né? E por um momento eu me abalei um pouco assim do tipo, caramba, não tá, né? E aí eu tenho, eu recebo dinheiro público para trabalhar, para fazer esse filme, então será que não, né? Fiquei nessas... A Clarice sabe, às vezes eu tenho umas crises assim, em inglês. Meu Deus, vou pagar tudo que eu fiz, não tem nada assim. Mas, como eu disse, eu acho que o filme ele não subestima o espectador. E a Anita Leandro, eu gosto muito do que ela fala, tem um artigo que ela fala da imagem pedagógica, a pedagogia da imagem, né?
eu acho que esse filme é tudo menos uma imagem pedagógica, né? Menos uma imagem que é essa imagem que vai descrever, que vai falar, que vai assim, olha, é isso, Paulo Freire, é isso, que né? Não é isso. E tá tudo bem ter isso, tem seu campo, mas aí tem no YouTube vários tutoriais para a biografia de Freire, dos conceitos. Esse filme é outra coisa, ele traduz, é um processo de convite a traduzir os pensamentos freirianos, assim. E o filme, como eu disse, são imagens que abrem para pesquisar. Eu acho que, por exemplo, quando a gente vê aquela imagem da TV Bandeirantes, né, e que tem aquelas alunas da escola privada, né, que tem uma das maiores mensalidades do Brasil, que vai lá na escola pública, a 2 quilômetros de distância, a gente tem uma situação ali que a bandeira, sabe assim, a Bandeirante está exibindo aquilo no almoço, entendeu? Então, assim, a gente come essas coisas todo dia, assim, no almoço a gente assiste essa reportagem, que crianças de 7, 8 anos, igual aquela Maria Vitória, enfim, tem as duas Marias, né? E que uma olha para a outra e fala que eu vou ensinar inglês essa criança, né? Um pouco coisificando mesmo, assim. Eu acho que tem uma coisa perversa mesmo, assim, né? Uma coisa que é de subestimar o sujeito, né? E aquela escola ali pública que é tão estigmatizada, né? E depois no fim do filme a professora Amanda Gurgel vai falar, pô, mas eu sou a redentora do país, né? Vocês querem que eu faça o quê, né? Porque também tem um lugar dessa professora salvadora da pátria, né? E que nunca foi, educação não é para esse lugar de salvar, enfim. Eu acho que, sabe, tem uma coisa de emancipação no filme, uma coisa de o filme suscitar uma prática de um pensamento emancipatório. Eu acho que é um filme que talvez seja bem-vindo em movimentos populares, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que o Paulo Freire também fazia muito. É um filme dessas imagens, né, que criou esse imaginário do povo, do popular. Enfim, não sei também. Mas você me trouxe uma questão que eu acho que eu vou pensar também, sabe, Dani? O que esse filme também suscita nesses lugares assim bem específicos. Eu acho ótimo você ter feito essa pergunta, não sei respondê-la assim, mas eu acho que vai ser ótimo ver. Ótimo, obrigado, Dani. Mas Clara, não? Talvez assim, a partir disso, pensar o Paulo Freire hoje, assim, né, nesse mundo cheio de imagem, assim, que está acontecendo esse tanto enfim, de disputa mesmo, né, simbólica e de sentido, assim, como reencontrar, né, o Paulo Freire nesse outro lugar, assim, né? Eu acho que é um convite que o filme faz, assim, né? E que eu acho que isso também a gente pode pensar de várias formas, né? É algo também aberto, né? Para o espectador pensar onde e como, né, Paulo Freire permanece atual e possível, né, nesse mundo cheio de imagens, atravessado por imagens, e, enfim, né? Acho bem legal essa proposição, né, do filme. Talvez assim, eu acho que o filme ele envolveu um processo, né? Ele é um filme que ele foi todo construído em cima de um processo de pesquisa, de busca de imagens, de criação desse arquivo de imagens de arquivo, né? E depois todo esse processo de montagem compartilhada, né, coletiva, que também, né, é um processo muito singular, né? É uma invenção assim de um jeito de fazer assim. E depois pensar nos processos que esse filme pode produzir, né, no espectador e na escola, né? É um filme também pensado como um deflagrador, né, de processos. Essas reverberações, né, elas são processos que vão acontecendo com as pessoas a partir do contato com o filme, né? Então, eu vejo, por isso eu acho tão legal essa fala do Paulo Freire, né?
porque ela traz a questão do processo, e eu acho que o filme ele é uma proposição, né, toda vivida como um processo e proposta também para o outro como um processo também, né? E bom, acho que é isso. Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa. Eu acho que é um filme que a gente tem que ver mais, né? Que a gente tem que ver com outras pessoas, em várias circunstâncias. É um filme para ser visto, né? Para ser discutido, para ser conversado, para ser debatido. Então, acho que isso faz dele, né, um filme que é uma obra aberta, assim como a educação e o cinema, a educação que o Paulo Freire tanto nos ensinou e o cinema que a gente, né, tanto ama, tanto quer. Então, acho que é isso. Será que a gente... você quer falar mais alguma coisa para a gente poder... Só agradecer, fazer o agradecimento também, eu acho. Eu agradeço a Clara, que esteve aqui, que vocês não estão vendo, mas ela está aqui, o Péricles, que chegou depois, meu colega de mestrado, a Dani... Tudo bem, ele falou que chegou atrasado e pediu desculpas, mas tudo bem, Péricles. Vai ter outras exibições e tudo certo. Quem é o outro mesmo? E o Guilherme Alcântara, né? O Guilherme Alcântara, a Dani é professora aqui, né? A Dani, né? Agradecer a esse encontro de pesquisa, né? O pessoal do audiovisual também que proporcionou essa transmissão, a professora Clarice, que é minha orientadora e que eu fico muito feliz de estar aqui na mesma mesa que ela, é uma honra para mim. Vai estar na memória para sempre agora, que eu estive na mesma mesa que Clarice Alvarenga. E agradeço demais assim, a todo mundo da equipe do filme, que vocês que assistiram. Se quiserem, comente aí sobre o filme, acho que é riquíssimo. O filme está disponível, vocês vão ver que está disponível no canal do Pensar Educação, Pensar Brasil. E lá no canal tem o filme, e no primeiro comentário também tem um link para download em alta resolução do filme. Então é um filme também que está disponível para você baixar e poder exibir, fazer sua própria exibição. Eu agradeço muito pela conversa, pela troca e a todo encontro que vai continuar aqui, né, na FAI. Nesse canal do YouTube vai ter outras atividades ainda até sexta-feira, eu acho, né? Então é isso. Até sexta-feira, né? Então, obrigado demais, Clarice. Deixo para você encerrar oficialmente. Obrigada, Tiago. Acho que é super importante a gente ter esse momento, né, de conversar sobre o cinema e conversar sobre o seu filme no encontro de pesquisa da FAI. Acho que é um momento da gente perceber, né, a presença das imagens na nossa sociedade, na educação, enfim, né? Acho que é um momento muito rico e seu filme está dando uma contribuição para o evento nesse sentido. Então, queria agradecer e parabenizar também o NAPQ da FAI, coordenado pelo Guilherme Alcântara, e toda a Câmara do NAPQ pelo evento, né? Um evento muito esperado. Esse ano a gente teve uma adesão muito grande, tem muitas atividades acontecendo, e eu fico super feliz de ver que esse encontro de pesquisa está se tornando, né, novamente, pós-pandemia, um espaço de troca, um espaço de diálogo, um espaço de cinema, né? E, enfim, eu agradeço muito também a oportunidade de estar aqui com você. Obrigada.